Então vamos de caso Vitória, vamos tratar mais ainda sobre esse caso, um caso importante, um caso que a gente vem tratando com muito carinho, que a nossa Carla Albuquerque realmente se incomodou demais com as lacunas que haviam nesse caso, e aqui o nosso papel é sempre buscar a segurança jurídica que vocês, que eu e que nós todos merecemos. E não é diferente nesse caso. O que a gente quer é resposta, esclarecimento da autoridade policial, do membro do Ministério Público, e que assim a gente consiga chegar na verdade real dos fatos. No caso Vitória, a defesa e a família já pediram a transferência da investigação, após suspeitas de vazamentos e contaminação de provas. Se o pedido for deferido, o inquérito pode mudar de mão ou ir para outro órgão, uma medida que busca garantir a imparcialidade e retirar o caso do ambiente de pressão e turbulência. Bom, existe uma luta incessante para que esse inquérito saia ali da competência local, que é realmente a atribuição, né, estipulada para a polícia, né, não por um critério de especialidade, mas por um critério de competência do local dos fatos. E aí, se a gente tem uma mudança, vocês vislumbram que nós poderíamos ter mais novidades, poderíamos elucidar esse caso de outra forma? Doutor, eu sou suspeito para falar, até mesmo pelo seguinte, o caso Vitória parece-me, eu não fui aprofundar para não ser, eu sou um pouco corporativista nesse momento e não meter a colher na investigação alheia, né? A gente só vê o que pode ser, o que é certo e o que é errado e a gente comentar algumas coisas. Mas chegar lá para ensinar o Pai Nosso pro vigário é muito complicado. Tanto que eu falei do doutor Luiz Carlos, que é hoje o diretor do Demacro, que é um policial que eu assino embaixo, porque ele é muito bom no que ele faz, senão também não estaria lá como diretor. Mas, porém, quem presidiu os fatos no momento lá e toda aquela... o que aconteceu na parte inicial da ocorrência, né? E depois com novos fatos que vieram essa semana, sobre apartamento que teria ido para a mãe do Michael, né? Que ela teria sido beneficiada posteriormente com o apartamento, e não é um apartamento pago pelas pessoas. Eu acho que até um desses de CDHU, uma coisa assim. Isso aí foram coisas que foram ventiladas, até tá no... Quem quiser dar um Google aí vai entender o que aconteceu. Mas eu acho que está no momento da gente abaixar um pouco a temperatura para deixar as pessoas trabalharem. Porque se você não consegue, num crime como esse, deixar com que, independente se ficar lá ou ir pro DHPP, eu não entendi o órgão, para que tipo talvez de outro órgão iria. Talvez pro GAECO, né? Para o Ministério Público investigar, não sei. É que hoje a gente briga muito por causa disso aí, muita coisa acontece de estar investigando um órgão como o GAECO, alguma coisa tal. O pessoal usa muito, advogados têm usado muito isso. Não pode investigar, quem tem que investigar é a Polícia Civil. E aí o GAECO tem uma capacidade para isso? Hoje, eu nunca vi o GAECO investigar a parte de homicídio. Então, precisa ver, eu acho que a maior competência hoje realmente, são competentes, o DHPP. Nós temos a doutora Ivalda lá, com equipes assim, fantásticas. Policiais hoje que estão há 20, 30 anos no DHPP. Sim. Eles gostam de estar lá. Eu lembro até minha prima, delegada de polícia também, quando ela entrou na polícia, todo mundo tem essa vontade. Ela tem essa gana de querer ir pro DHPP. Eles querem, realmente, hoje, o melhor departamento da polícia para se aprender a investigar. Não vou falar que é como filme, toda aquela coisa, que todo mundo é bonito, que o cara tira, sabe, pega no cara 300 metros. Não é isso. É uma coisa bem séria, bem...
para quem vai trabalhar lá, tem que ter um pouquinho de estômago, né? Mas, Cobra, eu acho que isso tem a ver também com a natureza do delito. Porque nós, criminalistas... Claro que isso vai do perfil do profissional. Mas nós, criminalistas, temos uma queda pelos dolosos contra a vida. Eu falo por mim. Se eu pudesse, só faria júri. Faria só doloso contra a vida. Eu assisti muito. Porque eu acho, assim... Eu acho super interessante, acho que o procedimento é legal, a natureza realmente do delito, porque para mim não há bem jurídico tutelado mais significante do que a vida humana, né? Então, assim, eu acho que tende a ser isso, o policial ingressar na carreira visando um DHPP por conta disso, né? Perfeito. E se realmente o caso for para lá, sei que vai estar em boas mãos, sei que o pessoal tem uma capacidade muito maior, já estão acostumados com isso. Vai caber a conquistar novas provas, fazer qualquer outros procedimentos, porque eu acho que, assim, ficou bem complicado, né? O doutor vai poder até explicar bem, como um advogado que defenderia o Michael, porque eu acho que muita coisa dali realmente ficou, as provas vão cair, e se ele for realmente para júri e tudo mais, eu acho que essas provas não vão ser usadas, porque qualquer defesa usaria, né, daquilo, infelizmente, a cadeia de custódia de tudo isso aí, né, teve um probleminha aqui, um probleminha ali, e vai conseguir tirar muitas das provas. Porém, existem alegações de muita gente de que ele realmente é o criminoso, e aí, foi o que eu falei, não fui nos fatos, não fui no processo, não li o processo, não li a denúncia dele, a oitiva dele, porque ele faz uma oitiva, depois ele faz uma outra oitiva, cancelaram uma das oitivas, são coisas que, foi o que eu falei, eu prefiro às vezes não olhar para não dar palpite na investigação do outro. Agora, se houve algum erro, foi exatamente o que eu comentei da outra vez, existem os nossos corregedores, que se alguém cometeu alguma coisa, né, alguma infração ou cometeu alguma coisa, vai pagar pelo que fez. Porém, também a GCM precisa ser investigada, né? Tem que ser justo, investigar todos que estavam envolvidos. Exatamente. Se há indícios de que a GCM retirou câmeras, isso tudo precisa ser apurado. Por isso que a necessidade, a relevância da gente estar tratando ainda sobre o caso Vitória, porque a gente tem muitos aspectos ainda para tratar. Em situações em que há suspeita de vazamentos de informações, contaminação das provas, pressão externa ou risco da integridade do processo, a defesa ou mesmo o Ministério Público pode solicitar que a investigação seja transferida para uma outra circunscrição ou até para um outro órgão diferente. Essa medida tem por objetivo garantir uma investigação imparcial e livre de interferências externas, protegendo a preservação das provas e o direito ao devido processo legal. Além disso, hoje, a questão do caso Vitória, na cidade ali de Cajamar, essa realidade de muitas informações que vem vindo à tona, eu penso que as questões de investigação até já extrapolaram efetivamente o homicídio da Vitória, né? A gente já tem outras notícias, outros fatos que são trazidos tanto pelo nosso chat, que é muito colaborativo, mas por outras pessoas que denunciam também para a polícia, para a autoridade policial. E aí já virou um boom ali regional. E o Mar, claro que a gente tem aqui o Cobra hoje que compõe a mesa, que ele mesmo disse que ele, nesse momento, ele tem que ser corporativista. Sim. Até porque se houve algum problema na investigação, esse problema precisa ser apurado. Lógico, porque a gente espera que policiais, que são agentes do Estado, sim, ajam dentro da lisura, né, profissional que é necessária. Mas você, como advogado, como que você enxerga, primeiro, essa possibilidade de transferência de investigação para outro local ou para outra competência que faria uma diferença processualmente falando? E num outro momento, já
abertura de outros campos de investigação, porque é evidente que se a gente tem uma problemática envolvendo uma investigação numa comarca pequena, isso traz holofote para outras questões. E aí eu quero te ouvir, meu amigo. Badaró, assim, é sempre muito complexo nós apontarmos o dedo, principalmente para a instituição polícia como um todo. E eu falo assim, olha, a comarca, né, o delegado da região não tem competência, e eu não digo competência de ser conhecedor da lei, mas não tem competência para investigar determinados atos. Porque quando eu faço esse apontamento, o primeiro fato que eu estou dizendo é que o Estado privilegia setores e privilegia outros, então a gente não tem sempre boas investigações nas delegacias pequenas ou comarcas menores, o que não é verdade. A gente tem que tomar esse certo cuidado, porque senão a gente começa a falar, mas Cajamar não tinha condições de investigar essa questão. Aí eu culpo que a instituição polícia Cajamar, o que não é uma verdade. Mas olhando para os fatos de Vitória, que aí é totalmente sui generis, é totalmente diferente das realidades que nós vivenciamos em todos os processos, são os riscos que esse processo nos trouxe de investigação que ultrapassa instituição. Aí nós estamos falando de pessoas. Então nós temos que investigar agora não só o fato da morte dessa menina, dessa vítima, como também todos os atos que pessoas fizeram dentro dessas investigações. Então nós estamos falando que há uma possibilidade da Guarda Civil, não é a Guarda Civil, alguém da Guarda Civil ter feito alguma coisa errada. Nós estamos falando que pode ter pessoas influentes politicamente tentando prejudicar. Então são pessoas, que não é instituição. Por isso que é muito importante, eu entendi o que o Cobra falou, e é um ponto importante a gente colocar. Não é a polícia. Então tanto faz que fosse um DHPP, como se fosse a delegacia do bairro, a investigação, ou a homicídios da cidade, porque tem que ter a competência e o Estado tem que dar suporte financeiro para isso. Se não tem, aí está o erro no Estado, aí é erro de distribuição financeira para respaldar isso. Então, essa é a primeira situação, porque senão a gente começa a criticar muito o policial. E aí o policial... Exatamente. Eu vim aqui com o doutor André, que é o presidente da Associação dos Delegados de Polícia, que as reivindicações deles em relação, por exemplo, à questão da categoria que não tem questão jurídica de estabilidade de 79. Então, a gente não tem que culpar a polícia por isso, e sim o Estado. Visto isso, e como eu disse, são questões relacionadas a pessoas, quando você tem pessoas que, de alguma forma, ela pode atrapalhar uma investigação, ou pior, fazer com que essa investigação nunca chegue ao fim, a gente tem casos muito similares para as pessoas poderem entender o desaforamento. Exato. Explica para nós. Então, assim, o que acontece? Se determinado local, eu vou dizer de forma bem leiga, que é para as pessoas poderem entender a gente. Imagina que a gente vai ter um júri, um julgamento num lugar, e aquele lugar em si, onde vai ser o júri, tem um peso muito grande social, porque as pessoas estão envolvidas naquilo, de alguma forma. Já há um resultado pré-esperado. Vou pegar um caso meu clássico. Um rapaz que, numa discussão, matou a filha do prefeito na cidade. A cidade tinha 3 mil habitantes. Ou seja, tinha condições daquele júri acontecer ali? Sem chance. O Nenhuma, prefeito... né? O prefeito eleito com mais de 90% dos a votos. vida inteira como prefeito, os parentes de todos os prefeitos, todo mundo amava a pessoa. Ou seja, não que ele não tenha que ser julgado e não que ele não tenha que ser punido, como ele foi, inclusive. A questão é que naquele local, a gente, a partir do princípio que o pré-julgamento já tinha acontecido. Ou seja, não tinha como discutir. As pessoas conheciam as vítimas, conheciam o réu, conheciam as histórias. Então, assim, não era um momento de se julgar o direito. Se julgava as questões pessoais e sociais que ele vivia. Então, quando a gente fala nesse caso da Vitória, quando a gente fala assim, olha, não tem que continuar em Cajamar e poderia ir para um lugar maior, é justamente por essas questões que eu acho que, sim, a defesa poderia, né, bater o pé nisso para que fosse levada essa investigação para o DHPP em São Paulo, não porque ele tem mais competência, não só porque ele tem mais condições, mas sim porque a influência das pessoas nessa relação é muito grande. De novo, vamos lembrar, secretário tá junto, a investigação muda toda hora, aí o depoimento não é bem feito, tanto é que é anulado. Então, isso por si só, na minha opinião, já era motivo de ter sido avocado esse inquérito. Lá no começo. Começou a dar essa confusão toda, começou a ter essa confusão relacionada a isso. Aí eu faço a crítica à polícia, né? Que poderia já ter algo importante no seu tipo de ordenamento que Pra tirar acontecendo, de lá o processo. parou, tira, vamos começar a investigar aqui de cima e já avoca essa situação, como é caso, por exemplo, de outros processos, que são avocados informações quando se tem foro privilegiado, por exemplo, algo do gênero. Então aqui a gente precisava também ter. Até porque, vamos lembrar, às vezes um secretário municipal, dentro de uma delegacia, dentro de um município, ele tem muito mais força política do que o delegado. Com certeza. E aí também
no mesmo sentido que você nos traz aqui, Omar, a delegacia de polícia, ela deve ser um ambiente neutro politicamente, né? Porque as questões políticas da cidade não devem interferir no entendimento da autoridade policial no contexto da elucidação de um delito. Então, quando a gente pensa nesse caso Vitória, que a gente vê muita participação desse corpo político, né, muito presente em sede de delegacia, a gente passa até a, de certa forma, não entender o que realmente está acontecendo e qual o interesse que está sendo discutido ali. Se é realmente um interesse neutro da autoridade policial, porque como o Cobra nos fala aqui sempre, a polícia não está lá para buscar provas para fazer alguém culpado. Não, a polícia está lá para buscar provas e trazer a verdade real dos fatos. Seja o culpado João, seja o culpado José. Não existe isso. Prender, ou pelo menos não deveria existir. Prendemos alguém e agora vamos correr atrás de arredondar o contexto de prova para que essa pessoa seja condenada. Não. A gente precisa amealhar provas, ainda que a gente não encontre o verdadeiro autor, não é mesmo? Sem dúvida. Porque as pessoas às vezes querem achar um culpado para as coisas. E é interessante essa sensação. E a literatura meio que explica por que a gente, quando tem uma situação, a gente precisa, nem que o seja só para a sensação de responsabilização. Mas, lembramos, culpar pessoas que sem ter devido processo, sem ter provas para isso, é colocar um inocente na cadeia, às vezes. Isso é um risco gigantesco. É muito melhor que a gente estique uma investigação por muito mais tempo, tenha muito mais trabalho, do que eu dê uma resposta à sociedade rápida, imprecisa e perigosa. Esse é o maior problema. Sim. A gente tem visto, a gente viu alguns casos desse agora faz muito pouco tempo, de rapazes que estavam trabalhando, né? E saíram e foram, na hora, estavam com uma vestimenta bem parecida, semelhante, estavam com uma vestimenta parecida, que foram pegos na hora, foram levados. E assim, é o que eu falo, eu acho que todo advogado tem que ser um investigador, pro lado do seu cliente. Justamente, porque o cliente não pode mentir, ele pode mentir para quem quiser. Pro juiz, para quem, mas pro advogado dele nunca. O advogado dele, ele sempre tem que estar contando a verdade, para não pegar o advogado de calça curta. Que se pegar o advogado de calça curta, esquece. Acabou a confiança. Então, quer dizer, traçar uma estratégia e tudo mais. E a gente vê garotos que estavam trabalhando, estavam saindo, estavam com boné branco e camiseta... Boné preto e camiseta branca. Pô, viatura tal, o cara tava de camiseta... Sabe aquele coisa de filme que realmente o menino passa para um lado e o vagabundo passa para o outro? E pegou. Aí chega na hora... A vítima fala, é ele. Por quê? Semelhante. Você não tem aquela coisa de ser rápida e você conseguir gravar, sabe, né? Aquela visão fotográfica que você tem que ter, tirar aquela mental, você não tem. E você realmente, não é nem a polícia que tem o erro. A polícia e também a vítima que acaba confirmando 100% que é a pessoa. Acredito que isso aconteça muito, muito, principalmente na área central, essas coisas que... Isso aí acontece. Agora, por isso que eu falo, tem que ter um bom advogado com a inteligência de falar que você não estava onde você estava. E buscar logo os fatos, porque câmeras, que a gente sabe que existem em vários lugares, eu estava trabalhando. Nesse momento que ele falou, eu estava trabalhando em tal lugar, assim, acessado. Vai lá olhar, vê qual foi o itinerário, pegue as câmeras, olha, busque provas para mostrar que o seu cliente estava no lugar certo, e não no lugar errado, na hora errada, né? Ele estava certo, estava lá, estava trabalhando. Então, essas coisas realmente acontecem, né? Enfim. Eu fico muito lisonjeada aqui, acredito que o doutor Ilmar também, de ter um policial aqui, um investigador de polícia, valorizando o trabalho da advocacia séria e comprometida em solo policial. Porque isso não é uma realidade que acontece em todas as delegacias. Alguns policiais são um pouco relutantes com a presença do advogado, querendo produzir prova, vou dizer prova de uma maneira genérica, tá? Querendo produzir prova
nesse momento de situação de flagrante delito, por exemplo. Que o momento da situação do flagrante delito, se ali houver um advogado, ao meu ver, já é o momento de produção Também do que concordo. interessa à defesa. E como eu venho falando para vocês aqui, nós temos um provimento da Ordem dos Advogados do Brasil que nos permite e nos incentiva, inclusive, a diligenciar e trazer contexto probatório. Não é verdade? Eu já tive situações como essa. Acho que eu até já trouxe aqui situações que... E pro bono, que eu atuei numa situação de 2 garotos que foram presos na favela do Cigano em Santo André. E assim, porque a vítima reconheceu, só para poder ilustrar muito rapidamente, aconteceu um roubo, perseguição, entrou na favela do Cigano, os bandidos pararam o carro e fugiram. Tá tendo uma festa no bar, os 2 moleques vai ver o carro. Ou seja, sai do bar e vai ver o carro. Chega lá, a polícia chega no mesmo momento, mão na cabeça, preso, tá tudo certo. O que acontece? A vítima reconhece. Esse é o problema. Aí reconheceu. Mas o quê? Precisamos fazer o quê? Puxar a filmagem, ver roupa, ver onde estava. Pegamos o Instagram das pessoas envolvidas na festa que estava mostrando o menino atrás, nas fotos, nas filmagens dos stories. Então isso é extremamente importante. Tem advogado, e eu fiz isso até uma vez na investigação criminal lá com a Carla, que eu falei, tem advogado que fala assim, não, o papel é da polícia, eu quero que se lasque, é bom que ele faça, porque se der tudo errado. Mas se der errado, seu cliente vai preso. Lembre-se disso, né? Então, assim, o advogado, ele é um instrumento muito importante da justiça. Exato. É da justiça. As pessoas pensam assim, advogado... Quantas críticas nós recebemos, né, doutora? Ah, vocês só defendem bandido e que não sei o quê. Não, a gente defende a justiça, campeão. Porque, veja, às vezes pode ser você que vai estar nessa ponta de faca e você precisa de um advogado para te salvar das situações que pode acontecer. E essa questão de diligenciar, do advogado ir atrás dos fatos, às vezes buscar uma prova, peticionar no inquérito, as pessoas não têm noção quanto isso é importante. Muitíssimo importante. O quanto isso já gerou, em casos que eu fiz, absolvição. Do delegado tá convencido do fato e você fala, não, tem que escutar essa testemunha aqui que ela viu, tem que fazer tal coisa porque aconteceu dessa forma. E aí o delegado pensou, puxa, não tinha visto desse jeito. Porque, querendo ou não, o delegado, que é um ser humano, ele já vai com algumas percepções do fato. E essas percepções, infelizmente, eu escutei isso de um delegado muito, muito competente, que é o Dr. Jorge, está no primeiro DP de Mauá. Ele falou assim para mim, às vezes, doutor, nós chegamos já no fato, com as histórias que nós vamos ouvindo dentro da viatura, porque falando fulano falou, que já ouviu não sei quem, você já vai com o seu sentimento de alguém que foi acontecido. E isso é um problema, é um risco. Ele falou, você tem que chegar e se despir dessa informação. E posso continuar provocando? Vamos. Querem um programa provocativo? O que é isso? Olha, que é isso, no Madaro? sentido do que o Ilmar está trazendo aqui, vou além. O que eu vejo na prática também, a autoridade policial de plantão, no momento da apresentação de uma situação flagrancial pela Polícia Militar, o delegado, ele acompanha o entendimento do policial militar que está apresentando aquela ocorrência. Ele vai ouvir o advogado lá pro final, quando ele já tá com o convencimento dele ele já estabelecido. E aí ele já praticamente lavrou aquele flagrante, já entendeu pela situação flagrancial. E minha opinião, claro, aguerrida como sou advogada, amo ser advogada criminalista, gosto muito de trabalhar pela assistência e acusação, mas a defesa me apaixona, é o que eu mais faço. No momento da situação flagrancial, a autoridade policial, delegado de polícia, deveria, ao meu ver, ouvir primeiro as partes, quem está apresentando a ocorrência, o advogado que está ali apresentando uma versão, para aí sim ele ter o convencimento dele em relação àquele flagrante ou não. E aqui eu também vou exemplificar, porque o meu amigo aqui, doutor Ilmar, é muito exemplificativo e eu gosto de exemplificar para ficar bem claro para vocês. Uma vez cheguei numa ocorrência policial, meu cliente estava sendo apresentado por um crime de roubo, porque ele estava com uma... motoqueiro, ele estava com uma carteira. Esta carteira tinha sido roubada juntamente com um aparelho telefônico, com outros pertences da vítima.
E eu chego na delegacia, num plantão, a delegacia lotada aqui na capital, não vou falar qual foi. E o meu cliente a todo momento, doutor, eu peguei essa carteira no chão, na frente da esfirraria. Eu tava trabalhando. E eu pra equipe policial, deixa eu falar com o delegado. Ah, o delegado tá almoçando. Ah, o delegado tá não sei onde. Eu preciso falar com o delegado. Veja, eu sou advogada e o delegado tem que me receber, porque chega uma hora que a gente já tem que perder a paciência. Falei assim, olha, doutor, é o seguinte, meu cliente não roubou. Não, mas a polícia militar tá falando que ele foi reconhecido pela vítima, que é ele, que eles fizeram uma perseguição e tinham várias motos envolvidas e uma moto do seu cliente. Eu falei, doutor, eu vou acompanhar o reconhecimento então. Mas eu quero que aqui na sua sala, não ponha o escrivão para ouvir, não. Quero que o senhor ouça a descrição que a vítima vai trazer do roubador e nós vamos fazer o reconhecimento, eu vou acompanhar. O delegado entrou nesse entreveiro comigo, nós fizemos a descrição era uma descrição genérica, como o Cobra falou, um homem jovem de mais ou menos 1,80 m. Isso é uma descrição muito comum, muito vaga. Quando nós chegamos na sala de reconhecimento, a vítima não reconheceu o meu cliente. E naquele momento, eu saí com o cliente pela porta da frente da delegacia, depois de horas de acompanhamento de uma situação flagrancial, porque eu tive que brigar por aquilo, para que a autoridade policial ouvisse, pelo menos desse voz para a advocacia, ali por mim representada, mas porque eu estava representando alguém e trazendo para ele elementos que iam elucidar a verdade. E a polícia militar batendo o pé de que tinha sido acompanhado, de que ele tinha sido perseguido, que era ele mesmo, que ele estava com a carteira da vítima e tudo mais. Então, por isso que é muito importante a polícia, Cobra, estar aberta a ouvir, não é verdade? Eu sou da seguinte opinião. E o pessoal do chat, até colocar uma coisa pessoal do chat, o doutor Luiz Carlos, eu o conheço. Ele é meu amigo. Então, não que eu esteja protegendo, ele é diretor do Demacro. Ele não é diretor de Cajamar. Ele não é o seccional de Cajamar. Ele é munido de informações e ele passou as informações que foram lhe passadas. O pessoal imputa certas acusações e certas responsabilidades para as pessoas que não são ligadas diretamente e ficam minando as pessoas, acusando-as de uma coisa que não é competência. A competência é de quem? O delegado que estava lá no momento, recebeu a ocorrência, foi feita a ocorrência, o pessoal da Guarda Civil que estava lá, secretário de Segurança do município de Cajamar. Essas pessoas são pessoas que vocês podem realmente duvidar de qualquer coisa. O diretor recebe a informação, vai falar com o seccional, que é um cara espetacular, o seccional de lá é espetacular, e fica sabendo através deles. É como, não vou falar que é como se fosse um telefone sem fio, porque lá a pessoa conta. Porém, os fatos que chegaram na delegacia foi exatamente como agora a doutora Badaro acabou de falar. Quem vai dizer o que aconteceu são as pessoas que estavam no local. Foi quem encontrou o corpo, foi quem tirou o corpo do local, foi quem... As informações vão vir dessas pessoas. Não tem como o delegado do fato... mas o senhor encontrou o corpo como... Peraí, não foi quem encontrou o corpo, não fui eu. Vamos perguntar para a pessoa que encontrou o corpo, que foi um GCM X, um GCM Y. É assim que funciona. Ô, Cobra. O que eu falo que até para a questão que você falou, eu prefiro, e na minha concepção, eu prefiro deixar de prender 100 do que prender um que seja, como inocente. O doutor falou, inocente. Parabéns. Então, para nós é assim. Muita gente está acostumada, e vou repetir mais uma vez o que eu vou falar. O pessoal está acostumado
a assistir muita televisão nacional, e eu peço toda vez a mesma coisa, me falem de uma série, me falem de um filme, me falem de uma novela que a polícia sempre é colocada do jeito que querem. Ou o policial é o traficante, ou o policial é o assassino, ou o policial é o pedófilo. A Globo colocou o delegado de polícia numa novela que ele era pedófilo. Então, aí, isso são coisas que minam a cabeça das pessoas. Não são todos os policiais que são errados e também não são todos os policiais que são certos. Porém, a gente não pode pré-julgar antes, como a doutora Badaró e o doutor vão falar assim, antes que seja transitado e julgado. Transitou, julgou, recebeu uma condenação ou foi absolvido, aí você pode falar alguma coisa. De antemão, você não pode sair acusando uma pessoa que tem uma vida dele. Se ele não fosse tão bom, ele não estaria numa diretoria de um departamento como o Demacro. Então, fica aqui a minha defesa, sim, ao doutor Luiz Carlos. Se ele comentou alguma coisa, pode ficar passado para ele. Quem tem que falar realmente é o diretor do Demacro, num caso desse que está repercutindo tão grande, e quero realmente que quem seja o culpado de ter matado essa menina, com todos os requintes e crueldade que foram, porque eu vi as fotos do corpo, vi a situação da menina, que realmente vá pra cadeia, apodreça lá, e poderia ter um infarto na hora, ou encontrar alguém que não gosta da coisa, ela ia acabar com a vida de uma pessoa dessa que acabou com a vida de uma menina desse jeito. Então, eu vou ficar, sim, dessa vez na defesa dele, né? Dos outros eu não posso falar porque não conheço. Agora, o que eu conheço e sei da lisura das coisas que ele já fez na vida, das canas que ele fez, quando ele era garoto ainda e tudo mais, que eu conheço há 20, 30 anos, eu tenho que vir na defesa dele de ouvir certas coisas. Defendo, sim. Se amanhã me provarem que ele teve alguma coisa errada e tal, eu peço humildemente desculpas, mas dessa vez eu não posso que as pessoas prejulguem uma pessoa que é reconhecido não só no meio policial, como também família e tudo mais, pessoas políticos e pessoas do povo que sabem de tudo o que esse homem já fez pela polícia. Tá? Desculpa aí, mas eu tenho que vir na defesa dele. Pra gente finalizar esse assunto, para as pessoas que nos assistem terem esse conhecimento, a Polícia Civil em São Paulo, ela se divide como? DECAP, DEMACRO, DEINTER, como que é? Nós temos, vamos lá, o pessoal às vezes não entende. DECAP, o que é o DECAP? DECAP são as delegacias judiciárias da capital, do 1º ao 103 DP, né? Jardim das Embuias. Então quer dizer, você tem aí toda essa quantidade, junto com a DDM, Delegacias da Mulher, que são colocadas também no DECAP. E também existem no DEMACRO, DEINTER. E você também tem seccionais. Então você tem uma diretoria que é do DECAP. Abaixo da diretoria do DECAP são as seccionais delegacias. Perfeito? Isso, São Paulo, capital. Aí vamos, DEMACRO, são as cidades que circundam a cidade de São Paulo. Aí também tem as suas seccionais e as suas delegacias, né? Das áreas macro São Paulo. E depois você tem o DEINTER. Que é o DEINTER? Delegacias do interior. Também DEINTER 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e tal, que abrangem regiões com cidades do interior. Aí você tem DHPP, Delegacia... E aí você tem um monte. Você tem o DPPC, aí você tem o DEIC, você tem o DENARC, que trabalha com droga, a DEIC tem vários departamentos lá dentro, nós temos o patrimônio, nós temos a DVCAR a qual eu trabalho, nós temos as DIGs. Então, quer dizer, uma coisa, complexo o negócio, é muito grande. A gente teria que fazer um organograma para explicar realmente como é que é. Só para as pessoas entenderem que às vezes o que está acontecendo dentro de uma delegacia, naquele momento de investigação, até chegar essa falha ao diretor do departamento, é algo que precisa, de certa forma, até ser provocado, não é verdade, Ilmar? Assim, por isso que é importante, por muitas vezes, né?
determinante a atuação de um profissional, de um advogado, sendo como assistente de acusação ou sendo como advogado de defesa, para realmente perceber que existem pessoas superiores para serem provocadas. Porque não dá, né, para esse diretor talvez ter o domínio de tudo que está acontecendo. Não tem condições. Mas uma coisa que eu gostaria só de pontuar, muito importante, Badaró. Você trouxe o seu caso aqui, muito importante para a nossa elucidação, mas lembrando a todos, a advocacia criminal, na minha opinião hoje, claro, todo mundo pode, mas é para poucos. Porque o que você fez, né? E eu como professor de direito penal, sempre olhei muito para o advogado criminalista com esse olhar, né? De paixão pelo que ele faz. São poucos o que você faz, esse enfrentamento. Se não fosse a sua competência, se não fosse a sua forma de falar com o delegado, a sua combatividade, que infelizmente poucos advogados que se arriscam no direito criminal fazem, por medo, receio, falta de preparo, esse garoto estaria preso. Muito obrigada, Irmar, eu sei, é cansativo, às vezes é desestimulante, mas nós sabemos a diferença que nós fazemos na vida, principalmente de um inocente, né? Quando nós temos casos, e eu tenho alguns casos midiáticos que envolveram inocentes, não há sensação melhor do que provar a inocência de alguém. Principalmente quando essa pessoa ficou massacrada pelo Estado, ficou presa preventivamente, e você, com aquele seu trabalho suado ali, conseguiu demonstrar e provar para o magistrado ou para o Tribunal de Justiça que aquela pessoa é inocente. Então, né, os nossos louros da glória também vêm daí. Eu acho que talvez essa seja a nossa missão. A voz mais bonita deste canal, como estamos no chat, como estamos de likes. Tá me deixando vermelho, né, doutora? Estamos bombando aqui com 242 pessoas assistindo, chegamos a bater em 250, tem uma turma legal chegando aí. E de likes, já batemos 100. Ó, nem precisou pedir. Mas temos mais de 200 pessoas, então nós podemos ter, no mínimo, 150 likes. Acho que 150 é pouco, porque as pessoas... 45 minutos de programa, dá tempo. As pessoas que estão aqui nos assistindo, as pessoas gostam muito do que nós estamos falando, não é verdade? Sem dúvida. E tem uma pessoa especial aqui, ó, que eu vou comentar. Deixa eu só... Quem? Aqui, ó. Cristiane Adamo. Cris Adamo. Eu estava... Lembrando, vamos dar um recorte aqui. Bora. Este programa aqui é uma parceria do canal Paulo Matias com o canal Investigação Criminal, vocês sabem. E nós fazemos, algumas vezes, um formato de investigação que se chama True Crime. Um dos presentes que eu ganhei nessa trajetória maravilhosa foi a amizade de Cris Adamo. E hoje à tarde, eu gravei 2 True Crimes com Cris Adamo. Eu quero já deixar o convite para vocês. Fiquem atentos nas redes do Investigação Criminal. Nós falamos primeiro do caso Benício, que nós tratamos ontem aqui no programa, do menino que faleceu lá em Manaus por conta da questão da médica. E um outro caso que nós tratamos lá no True Crime, que é um caso de um menino brasileiro de 9 anos em Portugal, que teve os seus dedos amputados por conta de uma questão de bullying dentro da escola. Enfim, foram esses casos que nós gravamos. E além disso, Cris Adamo é minha conselheira amorosa. E ela falou que ela estaria hoje aqui nos assistindo, estaria no chat. E feito esse recorte, eu quero saber o que ela falou, Léo. Ela falou assim, boa noite, aqui acompanhando vocês é a linda, inteligente e potente doutora Badaró. Receber elogio de amiga é marmelada, né? Não vale, não vale. Claro que vale. Temos mais comentários para nós? Não, peraí, ô Léo, o que é uma conselheira amorosa, doutora Badaró? Fala aí. Conselheira amorosa, assim, é uma amiga, ela é amiga psicóloga. Entendi. Então você fala assim, ó, Cris, eu tô amando, eu tô pensando isso, eu tô pensando aquilo. Você acha que eu devo desistir? Você acha que eu devo ter mais paciência? Isso é difícil a gente ter paciência, não é verdade? Essa doutora Badaró. Aí ela fala, não, minha amiga, aqui eu acho que o comportamento dessa pessoa com você... Entendi. É aquele amigo... Você não tem um amigo Sim. conselheiro amoroso? Não. O homem não tem muito isso, não.
E o Mar, você tem algum conselheiro Né? amoroso? Né? O homem não, Não. tem. A mulher tem bastante. Eu acho até interessante isso. Mas o homem não. O homem... Chora sozinho, chora é triste. sozinho. O homem não tem. Os homens que são verdadeiros, na verdade, os que são mais realistas, ele realmente às vezes procura aquele amigo um pouco mais experiente, parará, toca uma ideia, bate papo, pô, tô gostando da. Mas o homem tem um problema. O homem ele é muito metido a ser o alfa do negócio, né? O cara que não baixa a guarda. Eu acho ridículo. Eu sempre baixei a guarda. Eu acho que realmente tem que conversar, enfim. Complicado falar disso. Vamos falar de crime que a gente manja mais. O Felipe ele tá falando assim, ó. Pergunto há meses por qual motivo só o canal do Paulo Matias fala sobre o caso Vitória. O que tem tão de obscuro para ninguém mais comentar sobre esse caso? Acho que ele nunca responde, acho que agora a gente tá lendo sua mensagem aí, não sei se ele quis dizer a nós aqui. É porque na verdade aqui é o seguinte, ô Léo, aqui é doa a quem doer. É isso aí. Por isso que eu falo, eu defendo aqueles que não podemos imputar-lhe uma culpa. Ah, é porque na coisa ele falou assim, gente, foi munido de informação. E posso falar um negócio, não há mal que perdure. E se realmente a gente conseguir, a gente não, né? Se as pessoas com a competência de tirar esse processo, de se sair de lá e ir para um canto, você pode apostar que essa mesma pessoa que você falou que ele não foi tão bem lá, pô, não é para ser bem, o cara não tá ali para agradar gregos e troianos, ele tá ali para falar o que lhe foi passado. E foi passado, goste de você ou não. Agora, a hora que vier a verdade, foi o Michael, foi, por quê? Por causa disso, temos a prova assim, 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 ó. Não foi o Michael. Como muita gente diz, ele segurou o negócio. Ele é um boi de piranha, ele é um laranja. Então, quer dizer, existem várias coisas, isso vai ser investigado, vai ser olhado e vão chegar a uma conclusão. E a mesma pessoa a qual vocês falaram, que não soube explicar ou fez uma coletiva, foi o que passaram de informação, num caso que realmente está dando isso. E quem parou de falar é porque, às vezes, não tem tantas informações como a Carla, que ela vai realmente atrás das informações. Aqui no canal do Paulo Matias, nós temos Paulo Matias, Carla Albuquerque, que são jornalistas aí comprometidos com a verdade, íntegros, sérios, e que não tem medo de mexer na ferida. Como estamos de like, Leozinho? De like, de pessoas assistindo, 234 pessoas e 121 likes. Vai chegar a 150 121. 121. Olha aí o que você gosta. Homicídio. O que eu gosto. Vamos lá, vamos subir os likes que eu vou passar pro próximo caso.